Abra suas mãos nesse ato. Abra suas mãos e diga assim: Espírito Santo, a tua presença está em mim. E você é um fogo. Você é um fogo purificador. Nada resiste ao fogo. Aleluia. Diga: as minhas mãos estão carregadas com a tua presença. E eu quero que você agora imponha as mãos sobre você mesmo. Imponha as mãos sobre você. Receba agora. Receba agora o poder sarador, purificador. Receba agora a unção que do alto recebeste. Recebe em nome de Jesus. Vamos, ministra sobre você. Isso, ministra sobre você. Gera, constrói isso agora dentro de você. Isso. Proclama, faz proclamações. Faz proclamações sobre a tua vida. Estabelece decretos sobre a tua vida. Vamos, faz isso. Estabelece destino. Oh, em nome de Jesus. Pai, nós concordamos junto com o teu povo aqui nessa noite, Senhor. Tempos de aperfeiçoamento, tempos de maturidade, tempos de aprofundamento. Tempo, Senhor, de vir à luz a maturidade dos filhos. Toda a criação aguarda com uma enorme expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? São aqueles que são tocados e movidos pelo teu Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz nessa noite a convicção da nossa filiação. Traz a convicção, Senhor, a quem pertencemos. Traz convicção do nosso destino profético. Agora mesmo, em nome de Jesus. Diga: o que eu recebo é o que eu também dou. Então você recebeu algo do Espírito. Eu quero que você ministre agora, por favor, quem está mais próximo de você. Ministra agora aquilo que o Espírito direcionar a você. Pode ser uma frase, uma palavra, mas libera isso agora sobre essa vida. Faça isso agora. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque você conhece a cada um de nós aqui. E eu creio agora que é isso que está acontecendo. Virtudes estão sendo transferidas. Favor e graça de Deus estão sendo liberadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, pela fé. É pela fé, é pela fé. É pela fé. Receba, é pela fé. Receba, é pela fé. Diga em seu espírito: eu recebo, Senhor, toda dádiva perfeita, todo dom, Senhor, sobrenatural, eu recebo sobre a minha vida agora. Eu recebo, Senhor, o teu renovo. Eu recebo, Senhor, forças para avançar. Eu recebo, Senhor, saúde para vencer. Eu recebo, Senhor, a voz do teu trono governando cada momento da minha história. Eu declaro isso sobre a minha vida agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga bem alto: eu recebo, Senhor. Diga: eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele. Ele quem faz todas as coisas. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode vir à frente agora e nós vamos lançar as nossas ofertas e proclamar a bênção e o favor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre todo o ambiente da nossa vida. Que seja agora protegida e guardada em nome de Jesus.
Sejam as nossas finanças protegidas em nome de Jesus. Que a prosperidade habite na tua casa. Você pode sair do seu lugar e pode vir trazendo as suas ofertas, seu dízimo. E se você quiser usar a máquina de cartão, você pode usar ali a sala, à minha direita, à sua esquerda. Aleluia. E mais que tudo, nós queremos. E mais que tudo, nós queremos. Obrigado. Tua glória. Aleluia. De tudo nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória. Aleluia. Tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Pai, nós proclamamos que a vida financeira de cada um dos teus filhos esteja debaixo da tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. E haja, Senhor, a manifestação da abundância, que não lhes falte coisa alguma, Senhor, por conta da fidelidade e da honra ao Senhor. Quando nós trazemos e apresentamos diante da tua presença os dízimos e as ofertas, recebe, Senhor, como adoração, como aroma suave diante da tua presença. Muito obrigado pelo Deus tão bom que você é, em o nome daquele que é o Senhor da nossa vida, Jesus. Glória a Deus. Tome seu lugar, pode se assentar. Nós estamos aqui na frente com uma galera bonita que acabou de chegar do 10º encontro, né? 10º encontro Filhos do Leão. Lindo demais. Hoje à tarde a gente esteve lá e pôde ver, assim, que tempo maravilhoso que foram esses 3 dias, 6 sábado e hoje domingo. E eu queria convidar aqui o pastor Paulo e também a pastora Viviane, que são os líderes do Ministério Infantil, do Ministério Apostólico Terra Fértil, e eles vão estar conduzindo essa parte. Amém. Shalom, igreja. Fala baixinho para ter voz. Eu quero agradecer, não podia começar diferente, em agradecer você, pai, você que investiu na vida do seu filho. Foi um investimento poderoso que você fez na vida deles. Porque foram 3 dias sobrenatural. 3 dias naturais. Palavras foram lançadas, palavras específicas foram lançadas sobre a vida dessas crianças. E os nossos olhos vão poder contemplar tudo aquilo que foi lançado nesses dias. E eu imagino, você que tem filho, quando você sai para viajar, né, você vai passar 3 dias, 1, 2 filhos, como é que você se programa? 2 filhos, como é que você se programa? E essa equipe, ela levou 40 crianças para um sítio. É coisa de quem está na unção, né? Então, também, além de vocês pais, eu quero agradecer também por essa equipe maravilhosa. Uma equipe totalmente dedicada. Amém.
É impossível não ver Deus se manifestando através da vida de vocês. Teve crianças que nos outros acampamentos não comiam salada de fruta. Salada de fruta sempre sobrava nos acampamentos. Esse ano as tias tiveram a criatividade de fazer um espetinho de fruta, com todas as frutas, melancia, abacaxi, manga, banana, e seu filho comeu, hein? E acabaram todos os espetinhos, foi maravilhoso. Então, esse acampamento nós falamos sobre identidade, a identidade de Deus. Eles têm uma nova identidade, como foi falado lá também, eles não são rascunho, como algo que está sendo feito. Eles entregaram o lápis, né? O lápis? Foi o lápis? O lápis, e deixaram Deus conduzir a história deles, né? O Israel passou lá falando sobre identidade secreta. Depois falaram sobre, me ajuda, amor, sobre minha identidade, minha história. Falamos também sobre achados e perdidos, foi muito interessante. Cadê a Sandy? As crianças estavam todas no salão, e eu vim pela cozinha, estou passando ali, tomando um cafezinho, daqui a pouco eu olho para um lado, uma pessoa toda enfaixada. Eu falei, que arrumaram um manequim, daqui a pouco. Pastor Paulo? Eu só não gritei porque Deus não deixou. Né? E foi poderoso aquela ministração, não foi só para as crianças, e nós acabamos sendo ministrados. E eu queria pedir para as crianças irem subindo aqui rapidinho. Tá. Todos que foram no acampamento. E eu fui deixar as crianças, na sexta-feira, nós fomos deixar as crianças falarem como eles chegaram até o acampamento. Para que nós fomos deixar? E algumas crianças testemunharam cada coisa, porque eu sei o valor de R$200, irmão. Eu sei qual é o valor de R$200. Como a nossa economia tem andado. Me ajuda aqui, tia, a arrumar eles aqui. O pessoal aqui da música aqui também, que ministraram lá no acampamento, por favor. E eu sei, teve uma criança que falou, tio, eu não ia no acampamento, meu pai estava sem condições. E faltando 3 horas para o acampamento, tio, meu pai recebeu uma ligação de alguém da igreja falando assim, ó, eu quero abençoar fulano, e ele vai no acampamento. Cara, esse menino, ele foi dando cambalhota lá no sítio, ele agradecia tanto, isso é poderoso demais. E também aqueles que também falaram, ó, meu pai teve condições, logo que foi anunciado o acampamento, meu pai pagou, então essa semente vocês vão ver frutificar. Amém? E eles aprenderam que eles são filhos de Deus. Eles aprenderam que eles têm uma identidade. E o texto em que nós compartilhamos esses 3 dias está em Romanos 8,16, que diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eles, de fato, eles têm sido conduzidos pelo Espírito. Vamos lá, criança? Vamos cantar uma verdade agora? Aquilo que nós aprendemos? Vocês estão preparados? Eu quero pedir à igreja para adorar o Senhor junto com eles. Amém? Vamos lá? Tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos.
Não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem um texto na Bíblia, em Romanos 8, diz que tem uma condição para ser filho de Deus. E essa condição é ser conduzido pelo Espírito. Eu quero ministrar sobre a sua vida, junto com essas crianças, que hoje nós possamos ser conduzidos pelo Espírito. Um pouco antes, o nosso irmão estava ministrando aqui que desça o fogo do céu para nos purificar, para tirar toda a palha, para tirar tudo aquilo que é consumível e ficar só o que é íntegro. Mas o texto continua e diz que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí eu me torno verdadeiramente filho de Deus, se eu for
deixar ser conduzido pelo Espírito. Com efeito, não recebeste um espírito de escravo. É exatamente isso que eles estão cantando. Escravo do medo, escravo da incerteza da economia, escravo de como vai ser a criação dos nossos filhos. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Aquela incerteza de quando ele vai para a escola, quando ele volta da escola. Você que está planejando casar, como será a minha casa, como será? Nós não somos escravos do medo. Nós temos um espírito que testifica em nosso espírito que nós temos um pai. Nós temos um pai. Filho não anda preocupado. O Espírito falou comigo e falou com a equipe que existem muitos filhos que andam preocupados. Preocupações de adultos. Preocupações que não são para mim e para você. Nós somos filhos. Porque estamos deixando ser conduzidos pelo Espírito. Então é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a minha e a vida dessas crianças. Vamos deixar ser conduzidos pelo Espírito para sermos verdadeiramente filhos de Deus. E aí eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor na vida deles? Glória a Deus. Tem algo aí para passar aqui? Tem? Vamos lá? Enquanto as crianças estão descendo, pode sentar, igreja, por favor. Obrigado, vocês são lindos. Teve gente me pedindo para fazer acampamento em uma semana. Aí quem me pede uma semana, eu falo, vamos lá para você revezar comigo. E também houveram muitas malas, tinha malas desse tamanho. Eu falei, Viviane, eles querem que eu adote essa criança, não é possível com uma mala desse tamanho. Vamos lá, pode soltar. Tinha algumas. Tudo isso é feito com aquele recurso, com aquela batedeira que você comprou lá para o sorteio, aquele investimento, aquela bala ali é poderosa. Deus faz milagre com aquela bala ali na porta da igreja. Né? Então, de Israel falando de super-herói, não podia ser outra pessoa, né? Israel falando de super-herói é... E nesse dia nós falamos sobre identidade secreta, essa é a mesa lá, com tudo com o recurso que você investiu na vida das crianças, e eles foram muito bem arrumados. Obrigado, pai, que você que foi em Campo Grande e investiu na vida do seu filho para comprar a camisa do super-herói. Israel sempre caracterizado, né? Ele perguntou o nome dos personagens lá no seu... Quando ele ainda não é super-herói, ele sabia todos. Ah, Marquinhos, essa piscina, Marcos Mouta. Então foram dias, identidade, gincana. Eles não usaram o celular, tá? Eles conseguem sobreviver sem celular. Conseguem, gente. Conseguem viver sem celular. Não mexeram em tecnologia nenhuma lá no acampamento. Olha as frutas aí, ó. Vê se está vendo aí seu filho aí, ó. Pode levar fruta para ele que agora ele come. Eu falei que o acampamento é legal. Cíntia ministrando lá sobre achados e perdidos. Eu falei que o acampamento começa etapas novas, né? Escovar o dente depois do almoço. Todo mundo escovava dente depois do almoço. Lindo! Banho, comida, enfim. Olha lá a múmia lá que eu falei para vocês, ó. Ela estava assim porque ela foi perdendo a identidade. Ela foi adquirindo algumas coisas lá de fora e foram colando na vida delas. E enquanto a Cíntia ministrava, nós íamos arrancando, ela ia arrancando a desobediência, a rebeldia. E depois ela é liberta completamente. A hora do almoço, muito obrigado. A melhor comida que tem é do... Quem vai no encontro com Deus aqui? Encontro com Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que se inscreveu no encontro? Amém, irmão. Irmão, você vai comer a melhor comida. Excelente. As tias que estavam nesse... A comida é boa, gente? Excelente. Uma excelente refeição. Foi legal. E o dedão, gente? Cadê o dedão? Quem foi sabe. Posso contar o dedão? Não.
E foi legal o momento em que nós sustentamos. Olha lá o dedão. Entenderam, né? Característica, identidade ali, algumas características do pai e do filho. Olha lá, os dedos, tudo torto. E descobrimos que algumas crianças também têm um dedão lá envergado. Olha lá. Muito bom. Meninos e meninas lá com algumas características. A equipe. Glória a Deus por essa equipe. Obrigado, gente. Quer falar? Quer não? Muito obrigado por esse excelente investimento na vida das crianças. Amém? Roger. Boa noite. Vou falar rapidinho sobre o encontro com Deus, tá bom? Nosso encontro já está chegando. Vai ser sábado e domingo agora. Então, o primeiro aviso que eu queria dar a toda a igreja. Nesse próximo final de semana, nós não teremos movimento de escolas aqui no domingo, ok? Então, você não precisa vir aqui para a escola, porque nós vamos estar fazendo um encontro com Deus aqui na igreja. Então, não haverá escolas, tá bom? Sobre o encontro com Deus, gente, nós tivemos uma demanda muito alta de pessoas para serem enviadas para esse encontro. E foi um número tão grande de pessoas inscritas e pessoas tendenciosas aí para o encontro que nós conseguimos, junto com o apóstolo Renan, mais um dia, ou na verdade, mais uma data para um encontro com Deus ainda nesse ano. E além do nosso encontro com Deus realizado nesse próximo final de semana, nós teremos mais um encontro com Deus esse ano, no dia 15 e 16 de dezembro. Eu fiquei bastante feliz porque nos encontros nós tivemos esse Terra Fértil em sua casa, né, culminando com a chegada desse encontro. Então nós tivemos muitas pessoas procurando por esse ambiente e os líderes também, os semeadores, indicando essas pessoas. Só no domingo passado nós já tínhamos 22 nomes no cadastro de reserva aqui na sede. Então você imagina ainda contando com Largo do Correia e Urucânia, Terra Fértil Santa Cruz, com essa vaga vai aumentar ainda, né? Vai acabar já logo logo. Então você que ainda tem gente para enviar, me procure hoje. Mas eu queria também dar um aviso sobre as pessoas que se inscreveram comigo, que foram lá, deram papel, às vezes só entregaram a inscrição e não o pagamento, ou me procuraram no domingo passado. Nós tivemos que, como abriu mais uma data para o encontro, nós tivemos que colocar uma base de encontristas nesse encontro e levar uma outra base para o próximo encontro. Então, você que escreveu alguém, ou você que se inscreveu para esse encontro, eu quero que você me procure, não deixe de me procurar. No final do culto, eu vou estar ali atrás, para você saber se a pessoa que você está enviando, ou você mesmo que se inscreveu, está nesse encontro ou no próximo encontro, ok? Porque muitas pessoas me procuraram no domingo passado. E para esse próximo encontro agora, o nosso pré-encontro será no dia 23, sexta-feira, 8 horas da noite, aqui em Terra Fértil. Tudo bem? Então, para esse próximo encontro, quem já pagou a inscrição no valor total, não foi no último domingo que foi se inscrever comigo, vai ali confirmar comigo. O pré-encontro será essa sexta-feira, 8 horas da noite. Amém? Shalom, queridos. Acho que eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Não vou dar não, está muito fraco. Eu sei que o pessoal ia pular, saltar, jogar a cadeira para o alto e tal. Eu estou pensando. Deus faz obra, né? Eu estou pensando, e muito seriamente, do ano que vem, a data ainda não posso precisar, mas vai ser avisado com antecedência, nós vamos fazer um acampamento com toda a igreja. Amém? Então, ano que vem não vai ter acampamento de criança, não vai ter acampamento metanoia ou de jovens. A gente vai juntar todo mundo e nós vamos fazer um big acampamento. Claro que não é só entre nós não, viu? Nós teremos um limite de inscrições aqui na sede,
Também inscrições lá para Sepetiba, Sim, Sepetiba também, lá em Corbã, em Santa Cruz, com o pastor Cláudio, e lá em Guaratiba com o pastor Daniel, ok? Então nós vamos distribuir algumas vagas, claro que aqui será o número maior de vagas, e a gente está pensando de pelo menos 300 pessoas, ok? É claro que, além das palmas, que você também orasse, né? Porque a gente precisa encontrar local adequado para esse funcionamento. E vai ser lindo, gente. E a gente vai fazer um plano que vai ser impossível que a sua família não vá. Tá? Você diz, não, como é que pode? Vai ser possível que o encontro das crianças foi quanto? R$200. Se na minha casa tem 5 vezes 200 já dá R$1.000. Eu vou ter que fazer um empréstimo no BNDES para poder fazer esse pagamento. Fique tranquilo. Diga, eu vou. Não, conhece isso. Gente, vamos lá. 1, 2, 3. Amém, amém. Então, ano que vem, ok? Então já comece a orar, Senhor, unge a cabeça do meu apóstolo, Senhor, para que ele tenha bons pensamentos a nosso respeito, para a gente poder fazer, e vai ser muito bom, eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui os pais do menino Arthur, que são Rafael, né, o pai, e Roseli, mãe. E nós queremos orar pelo seu bebê, que está aí com seus 3 meses de vida. E a gente vai estar orando, abençoando a vida dessa criança, o Arthur. Glória a Deus. E junto com o Arthur, vem também o outro filho, Enzo. Esse é nome de Ferrari, já falei com ele lá. Esse é nome de gente que vai crescer muito, né, Enzo? Glória a Deus, aleluia. Gente, quando eu fui pegar hoje o Arthur, eu pensei que estava pegando a Maia. Maia tem 7 meses. Então, 7 meses a gente pega, põe aqui no colo, a criança já fica, né? Quando eu olhei, peguei o Arthur desse tamaninho, eu já imaginei que ele ficaria, né, firme. Mas, claro, só tem 3 meses. Foi um susto que eu tomei. Eu posso pegar de novo? Ou não tem mais nada? Eu estou pensando naquela ministração, aquele ato profético que você fez, Renan, hoje lá no acampamento. Gente, essas coisas assim, eu tenho que tomar cuidado aqui, segurar o bichinho aqui direitinho. Renan fez um ato profético lá que a gente pegou os meninos, né, na carcunda e botou eles aqui. Só que tem uns meninos aí que, né, é recalcado, sacudido e transbordante, né? Aí eu peguei teu filho, Márcia e Robson. Aí eu falei assim, ele falou assim, fica tranquilo, apóstolo, eu sou leve. Aí eu falei assim, quem disse que osso não pesa, menina? Depois de 5 minutos, o garoto parecia que tinha uns 200 quilos nas minhas costas. E o Renan, nada de terminar a ministração, né? Aí, né, a gente começou a lá gemer, né? Daqui a pouco eu vou gemer aqui também. E aí o Renan, não, nós temos que sustentar até o fim essa geração. Eu falei assim, meu Deus, vai ter mais meia hora ainda aí. Mas Deus foi bondoso, né? E terminou. E eu joguei o seu filho de cima de mim. Glória a Deus. Rafael e Roseli, vocês prometem diante de Deus de ensinar a esse menino Arthur o caminho de Deus, fazer com que ele receba os princípios e os valores do reino de Deus, orar por ele, conduzir ele no temor de Deus. Vocês prometem isso? Amém? Gente, as crianças riem para mim até de costas para mim.
É fantástico isso. Oh, Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar rápido aqui, porque... Olha o tamanhozinho do pai. Se Arthur pudesse, né? Falar como Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Estenda as suas mãos para essa família. Nós vamos abençoá-los. Levante a sua voz, faça isso agora. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque a tua palavra diz que das crianças dos tais é o reino dos céus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, derrama a tua sabedoria, habilidade sobre a vida do pai de Arthur, Rafael, da mãe de Arthur, Roseli, para que eles conduzam essa criança segura debaixo do temor de Deus. Senhor, nós queremos estender as nossas mãos agora e abençoar a vida desse menino, para que ele cresça, Senhor, guardado pelas tuas mãos, conheça o caminho, a verdade e a vida, e seja preservado, Senhor, nessa geração tão corrompida e tão distante de Deus. Abençoa, Senhor, juntamente com ele, a seu irmão Enzo, que toda a sua família, Senhor, seja guardada, abençoada e protegida pelas tuas mãos. Nós consagramos esta criança diante do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Os que concordam comigo, digam amém. Pode sentar. A foto. Obrigado. Eu não sabia qual era o tema que o acampamento Filhos do Leão iriam apresentar durante esses 3 dias. Mas desde a sexta-feira, na verdade, até antes, né, quando a pastora Viviane me enviou todo o programa, eu fiquei assim bastante feliz pela testificação no Espírito daquilo que eu quero nessa noite compartilhar com você e desejar que o Espírito de Deus possa carimbar dentro da gente a verdade daquilo que a sua palavra nos fala, nos revela a respeito da nossa filiação em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias, do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Dois versículos, o versículo de número 5 e o versículo de número 6. O texto de Malaquias é um texto já muitas vezes ministrado aqui nessa casa, e certamente você já deve ter ouvido várias vezes sobre esse mesmo tema, ou esse mesmo texto. Mas a palavra de Deus, ela é rica, e assim como a nossa identidade, não há uma pessoa igual a outra. Assim como o raiar do sol, não existe um raiar do sol igual ao outro, um dia igual ao outro. Assim também eu creio que essa palavra também, ela vai se renovar dentro do meu espírito, do seu espírito. Versículo número 5, então, do capítulo 4 de Malaquias diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos,
e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É muito importante que a gente note aqui, a começar desse texto, 3 importantes afirmações que o profeta Malaquias faz. Primeiro, a primeira afirmação é uma profecia. Quando o profeta Malaquias fala do grande, assim essa expressão fala, grande e temível dia do Senhor. E é claro que o profeta Malaquias estava apontando para os tempos da segunda manifestação de Cristo. É claro que nós falamos da vinda de Cristo, e nós olhamos o primeiro momento da vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, quando ele, gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher, ele vem ao mundo e ali começa a ser revelada a graça de Deus, o amor de Deus, através do seu Filho Jesus. Mas a primeira manifestação da vinda de Cristo, ela se completará. Na verdade, é como se fosse uma única coisa. Quando nós olhamos, existe um espaço já entre a primeira vinda e a vinda, a segunda que se aguarda, já de mais de 2000 anos. Os profetas no passado eles não conseguiam ver esses 2 momentos, eles só viam um único momento, o momento da vinda de Cristo. Daí porque para o povo, os sacerdotes da época dos dias de Jesus, foi muito frustrante para eles verem o Messias que eles aguardavam com uma visão mais naquilo que ele se manifestará na sua segunda vinda. O Messias vencedor, o Messias que submete as nações debaixo da sua autoridade, diferentemente daquilo que eles viram na vinda do Messias, então há 2000 anos atrás, da vinda de Cristo, aquele que é o príncipe da paz, aquele que veio e amou e morreu em prol, em favor dos homens dos seus dias. E para aqueles homens, sacerdotes, enfim, todos aqueles que viveram aqueles dias, eles tiveram uma grande dificuldade de interpretar essa profecia na manifestação de Cristo, então, naquilo que nós conhecemos na sua primeira vinda. Para eles, aquele não era o verdadeiro Cristo, porque eles aguardavam aquele Cristo que nós sabemos que se manifestará na segunda vinda. Eles não conseguiam perceber que primeiramente o príncipe da paz viria e se manifestaria, como já se manifestou, até que se cumprissem os tempos onde então aquele que sai para vencer e derrotar os seus inimigos novamente se manifestaria. Então, quando a Bíblia fala do grande e temível dia do Senhor, está falando do tempo final da manifestação de Cristo, ou aquilo que nós conhecemos como a segunda vinda. Então, a primeira declaração importante que é feita aqui no profeta Malaquias é a respeito da vinda de Jesus Cristo. A segunda importante declaração que aqui faz, e esse é o nosso ponto central, é que há aqui também uma promessa. E a promessa é que antes da volta de Cristo, aconteceria algo. Diga, uma promessa. E a promessa está muito clara na parte central do versículo, quando ele diz que ele, o próprio Senhor Jesus, então aquele que virá na figura do profeta Elias, depois você vai entender um pouco mais isso, eu vou avançar. Esse que virá, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Essa é a segunda declaração ou a promessa. Repetindo, a primeira profecia, anunciando a vinda ou o grande dia do Senhor. A segunda declaração, a promessa, a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E o terceiro é aqueles que resistissem a isso, eles experimentariam
o castigo ou o juízo, conforme diz a parte final, quando ele diz: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Gente, para nós entendermos de uma forma mais clara o que quer dizer isso, porque os dias de Malaquias, o profeta Malaquias, foram dias posteriores ao profeta Elias. Todos nós lembramos do profeta Elias, aquele que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias, como profeta, não experimentou uma morte física, ele foi arrebatado vivo aos céus. Ninguém consegue compreender o que sucederá nos tempos finais. Mas para a gente entender essa figura do profeta Elias, e com isso também entendermos a conotação da filiação, da paternidade, a gente pode ver isso através do texto que está lá em Lucas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículo 17. Para a gente entender Malaquias 4, 5, 6, a gente precisa olhar para Lucas 1, 17. Em Lucas 1,17 está escrito, quando o anjo vem, aparece, aquele que seria ao pai de João Batista, aos pais de João Batista, e está falando a respeito do nascimento de João Batista. E diz que esse que iria nascer, cheio do Espírito Santo também, já no seu ventre, mas diferentemente de Jesus, gerado através dos seus pais, esse, então, que recebeu o nome de João Batista, irá adiante do Senhor, versículo 17 do capítulo 1, irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, João Batista iria se manifestar na terra no espírito e no poder de Elias. Então, a expressão, o profeta Elias, está falando de uma graça, está falando de uma manifestação, está falando de um tempo que viria sobre a terra, que virá sobre a terra, e essa graça que vem através da expressão, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, onde também, mais uma vez, lá no início do capítulo 4, no versículo 5, diz: eu vou enviar a vocês o profeta Elias. É mais do que uma figura, é mais do que uma pessoa, está falando de uma graça, e essa graça está acompanhada, então, de uma declaração que é a promessa, o centro daquilo que o profeta Malaquias, Deus está falando aqui através do profeta Malaquias. Ele está falando do relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia esse que está próximo, uma graça seria derramada sobre a terra para que fosse restaurada o princípio da filiação. Então, João Batista foi aquele que prepara o caminho para aquele que personaliza a identidade de filho. Antes que a gente entenda o ministério de Jesus e o que ele fez, o mais importante não foi apenas o que ele fez, ou quantas pessoas ele curou, mas quem ele era. Não é o que você faz que te identifica em primeiro lugar, mas sim aquilo que você sabe que você é. Então, qual era a graça que então o profeta Malaquias anuncia que seria derramado sobre toda a terra? A graça da compreensão do que é ou do que significa ser filho de Deus. E a gente viu no acampamento, Filhos do Leão, quantas e quantas vezes se falando a respeito desse fundamento, desse valor, que é o valor de ser filho.
Mas não estou aqui agora falando apenas sobre o conceito biológico de ser filho, mas a construção que se revela através de Cristo e no seu papel e no seu ministério na relação de filho. E havendo filho, claro que há presente a expressão pai. Em João, você pode seguir para lá. João no capítulo 14, versículo 6. É Jesus falando e ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem Veja que Jesus disse: ninguém vai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém conhece o Pai, ou conhecerá o Pai, se primeiramente não conhecer o Filho. Porque se Jesus dissesse: ninguém vai ao Pai, senão por mim, significaria que ele poderia ser uma opção. Ele, Jesus, poderia ser uma opção. Mas ele diz que ele, Jesus, seria a revelação do que é ser filho. E a maior revelação que a palavra de Deus deixa para nós a respeito de Jesus, na condição de ser filho, está relacionada à sua obediência e à sua submissão ao Pai. Então, o reconhecimento da autoridade de Jesus não era pelo seu poder, mas sim pela sua filiação. Aquilo que você é, não é aquilo que você faz, mas sim a quem você se conecta como filho. A sua maior autoridade não está naquilo que você proclama, e sim naquilo que você é. Você lembra que os 12 momentos assim muito destacáveis do ministério de Jesus? Quando depois de ser batizado, ele é conduzido ao Espírito, conduzido ao deserto pelo Espírito. E estando lá, inicia-se a sua tentação. E qual foi a frase que mais se torna viva quando Satanás tenta a Jesus? Se tu és filho. O que quer dizer isso? Será que Jesus tinha dúvidas a respeito de quem ele era? É certo que não. Mas o que Satanás estava dizendo? Se você de fato obedece e se submete ao Pai, você tem autoridade para transformar pedras em pães. Satanás reconhece o poder e a autoridade de um filho de Deus. Mas saiba que assim como Jesus, ele vai querer sempre potencializar a sua autoridade, a minha autoridade, a nossa autoridade, para as coisas, para nós mesmos, e não para Deus. Aquilo que Jesus foi, não foi para si próprio, mas foi para Deus. Aquilo que te identifica como filho, não é aquilo que você gera em Deus para você, mas para Ele mesmo. Você lembra então no momento final
dos dias de Jesus, estando ele lá na cruz, as autoridades e o povo passavam pela cruz e balançavam a cabeça. Jesus está preso lá na cruz, está pregado lá na cruz, e o que eles dizem? Se tu és filho, desce da cruz. Mais uma vez eu digo para você, Jesus tinha poder para transformar pedras em pães, Jesus tinha poder para descer da cruz, sim ou não? Sim, todos nós sabemos, mas por que ele não fez isso? Por que ele não desceu da cruz? Por que ele não transformou pedras em pães? Por que ele não gerou aquilo que seria favorável a ele mesmo? Quando um pouco antes, lá na quinta-feira, ele está lá no Monte da Transfiguração, ou no Getsemane, e ele está dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? É a cruz. Então ele já estava dizendo: Pai, se for possível, nem sequer eu suba a cruz. Mas não seja feito como eu quero, porque eu sou filho, e o filho só tem uma vontade: agradar ao Pai que o enviou. Esse é o maior rompimento na nossa vida. É quando você reduz a nada a sua vontade e se submete àquele que te enviou. E eu não estou falando só a Deus, eu estou falando sobre todos aqueles que Deus coloca em autoridade sobre a sua vida. Porque eu diria que é muito fácil a gente dizer sim, eu obedeço a Deus. Mas como é difícil a gente reconhecer Deus nas autoridades que Ele coloca sobre a nossa vida. E todo ambiente de autoridade procede de Deus. Então você pode ter lá o chefe do seu departamento, seu gerente, seu supervisor, seja lá a instância que for, a pessoa mais casca grossa, a pessoa mais intolerável. E às vezes é possível. Eu já disse isso, eu só fico aqui porque de fato eu estou precisando. Porque se eu não precisasse, ó, dava um coice e ia embora. Meu amado, é nos momentos que a gente reduz a nossa vontade, esses são os momentos mais poderosos da manifestação de Deus para a nossa vida. Porque é no momento que você é fiel no pouco, e esse pouco é tudo aquilo que te contraria e que te faz muitas vezes olhar: isso aqui não é nada, não vou trocar a minha paz, não vou trocar a minha harmonia, não vou trocar meu relacionamento com Deus por conta dessa pessoa intolerável, essa pessoa rude, eu vou largar tudo. Jesus, Ele se tornou filho porque Ele aprendeu a obediência e Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. É por isso que Paulo diz que nenhum de nós chegamos ao ponto de sacrificar e derramar o nosso próprio sangue. Porque uma vez, para sempre, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus estabeleceu Cristo como sacerdote da sua casa. Diga, a casa de Deus. Então, Cristo, Ele é o sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é a autoridade do Filho sobre todo o governo da casa. Mas que casa é essa? É a minha vida e é a sua vida. Então, quando eu entendo a minha ligação com Cristo, não é só o entendimento de Cristo como meu Senhor e meu Salvador, mas é Cristo como meu modelo de filho. Cristo é o meu modelo. É esse o maior alvo da nossa maturidade, é sermos semelhantes a Ele. Mas semelhantes o quê? Você não se tornará Cristo. Você não vai se tornar impecável.
Nós lá nascemos com uma natureza pecaminosa. Somos filhos de Deus, sim. Temos a graça de Deus, sim. Mas o que é sermos semelhantes a Jesus? É sermos processados pelos momentos que muitas vezes a gente fala, como Cristo falou, repito mais uma vez: se possível, passa de mim esse cálice. Mas graças a Deus que não ficou até aí, ou só aí. Ele diz: todavia, não seja como eu quero. E às vezes a gente lê esse texto, é como se Jesus estivesse recitando uma poesia. Não, ele estava, eu creio nisso, porque isso foi ouvido e os escritores registraram. Ele estava gritando contra a sua própria alma, contra as circunstâncias. É como se ele dissesse: peraí, eu sou filho de Deus, como eu vou deixar que homens naturais, sem amor, sem misericórdia, me coloquem numa situação e numa condição como essa? Não, eu sou filho de Deus. Mas não, ele não disse isso. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para me manifestar como filho. Diga: minha filiação se revela nos momentos mais duros da minha vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, quando Deus está se revelando a Abrão, ele diz no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3: eu abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você quem? Abraão. Mas o que Abraão representava? Não apenas um nome. Abraão representava para Deus um filho na terra. Ao ponto de Abraão expressar o próprio coração de Deus, quando Abraão decide devolver para Deus o seu filho Isaque, resultado de promessa de mais de 20 anos. E você lembra que Jesus cita Abraão. Queridos, isso não é metáfora não, que eu vou dizer agora. Mas que Deus, que o mundo espiritual possa estar citando o teu nome nas regiões celestes. Porque Jesus naquele dia disse assim: Abraão viu o meu dia. E as pessoas disseram: mas como? Como você vai dizer que Abraão viu o seu dia? Você tem pouco mais de 30 anos e vai dizer que Abraão viu o seu dia? Como se Abraão estivesse ali conectado, ligado fisicamente a você. E aqueles homens estão dizendo, em outras palavras: olha, você vive hoje, mas Abraão viveu há 3.000 anos atrás. Mas qual foi a manifestação de Abraão que fez com que Jesus citasse a ele como aquele que havia visto o seu dia? Ou seja, a vida de Abraão representava a atitude de um filho que entrega. A atitude de um filho que se submete. Ainda que não entendendo muitas coisas. Na maioria das vezes a gente quer entender tudo para depois dizer sim ou não. É por isso que a palavra diz que o justo viverá
da sua fé. Diga para você mesmo ouvir: Deus nunca vai trair a minha fé. Deus nunca vai trair a sua fé, porque Ele disse que o meu justo viverá pela sua fé. E aí Deus diz para Abraão: olha, Abraão, por meio de você, na NVI diz todos os povos, mas no lugar da palavra povo, a melhor palavra é família. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Mas eu queria que nessa noite nós subíssemos um pouco o nível da nossa compreensão e fôssemos além do entendimento da nossa família, chamada socialmente nos livros de família nuclear. Que sou eu, Nelma, meus filhos, e agora meus genros, minha nora, meus netos. Mas aquilo que Deus estava falando para Abraão: Abraão, na tua posição de se submeter à minha voz, ainda que a sua carne estivesse tremendo, por causa da tua obediência, Abraão, porque você não negou a mim o seu filho, eu vou abençoar a família, ou todas as famílias na terra. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou abençoar, eu vou trazer uma graça de filiação sobre toda a terra. A graça de saber que você pertence. Nós não somos filhos de Deus porque acertamos. Quem aqui já errou alguma vez esse ano? Todo mundo. Você não é filho ou se torna filho porque acerta, e quando erra, então você já não é mais filho. Não! Deus olha para o meu coração, para o teu coração. Não olha para a instituição Terra Fértil, mas Deus olha para o coração. E não é do teu coração que Deus vê o quanto a sua vida tem se submetido a Ele. E eu volto a dizer, submissão a Deus não existe no seu relacionamento apenas você e Deus. Ela se manifesta através do relacionamento entre pessoas que extravasa este lugar, em todo ambiente. Em todo ambiente. Tem gente que diz assim: eu me submeto só a Deus. Mentira. Porque quando a pessoa já diz me submeto só a Deus, ela está fazendo escolha a quem ela se submete e a quem ela não se submete. Ou seja, ela se submete apenas porque concorda. E concordância não é argumento para submissão. Submeter-se é uma relação de confiança. Então você confia e você se submete. Às vezes até mesmo, gente, desculpe, mas é preciso falar isso. As pessoas entendem chamado ministerial como uma recompensa por serviço prestados ou por ter habilidades naturais. Isso agrega, mas isso não é o que define. Jesus estava sendo batizado, os céus se abriram e uma voz se fez ouvir. Qual foi a voz? Este é o meu amado. O que Jesus tinha feito? Quantos milagres? Quantos eles havia ressuscitado? Ninguém, nenhum. Então ele foi olhado e visto como filho porque ele se submeteu. Imagine sendo Deus, ser rebaixado
a mesma posição minha e sua. E ouvir da minha boca ou da sua boca em algum momento palavras duras contra ele. Mas ele nunca perdeu a sua identidade. E ele nunca teve que dar muita explicação. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a quem ele estava ligado. Quando os discípulos pedem a Jesus que Jesus os ensinasse a orar, qual foi a primeira palavra que Jesus ensina na oração? Pai. Será que você percebe que na boca do Filho está sempre presente a vida do Pai? Percebe que por conta das realidades naturais, nós procuramos por conta das realidades, das experiências, das nossas vivências, dos nossos antepassados, das nossas relações de frustração, das nossas experiências de quebras de aliança matrimonial. E nesse ambiente, onde estão ali filhos, muitas vezes é difícil entender a mensagem dos apóstolos, que fala de filiação, e é impossível se falar de filiação e não se falar de paternidade. As nossas experiências pessoais, elas não podem ser maiores do que a vocação de vivermos na terra, a identidade na terra, que Jesus viveu como filho. E a identidade do filho, ela se dá através de duas vias, que eu posso assim resumir. A via da submissão e a via do relacionamento. Por que Malaquias fala que antes da volta de Cristo, a graça que seria derramada sobre a terra seria a restauração da filiação, seria a restauração desse fundamento apostólico, dos pais se verem como tais, dos filhos se verem como tais. Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Servo de quem? Do Pai? Sim, mas servo meu e seu. Porque Ele deu a sua vida, não ao Pai, Ele deu a sua vida por mim e por você. E quando Ele morreu por mim e por você, Ele deu a demonstração para mim e para você, o que é viver esse relacionamento entre o Pai e Ele como filho. Num tempo onde a gente vê cada vez mais o engessamento dos relacionamentos, os relacionamentos vão ficando frios, as conversas são whatsappianas, as pessoas já não quase que conhecem a voz do outro, e sim apenas a escrita, né? Porque quando um ou outro manda mensagem por voz, as pessoas não se encontram mais. É legal a gente, de repente, às vezes, ver na mídia as pessoas se encontrando nas casas. Que bênção! Você percebeu o que aconteceu em Terra Fértil em sua casa? Foi restaurado os valores mais básicos e elementares do relacionamento humano: presença, comunhão, calor, olho no olho.
as pessoas se sentem acolhidas. E você e eu também nos sentimos agraciados de ver fluir de nós a manifestação do favor e da paternidade de Deus para a vida de pessoas. Quantas pessoas, quantas casas que você visitou, você começou a primeira semana e as pessoas, quando é que vocês vão voltar? Ou quando acabou, vocês vão continuar? É claro que as pessoas querem Deus. Algumas vezes estão até testando para ver se vai funcionar. Se Deus de fato vai fazer alguma coisa para elas. Mas não é esse o nível que eu quero tratar. Eu estou falando de que as pessoas estão buscando relacionamento. E o pai também está buscando relacionamento. O pai está em busca de filhos que possam dizer para ele: Abba, pai, paizinho querido. Mas saiba que nós precisamos reconhecer esse pilar da nossa filiação. O nosso amadurecimento como filho vem pela via da nossa submissão aos nossos líderes, aos nossos pastores, aqueles a quem Deus escolheu para serem os guardas, os protetores, os abençoadores da sua casa. Quando eu estendo a minha mão para abençoar, não o faço apenas por uma questão gestual, mas eu faço com toda a força do meu entendimento, que a minha vida, a graça que está sobre mim, ela pode alterar o curso da história de uma vida. E essa graça é a graça de Deus que está sobre mim. E essa graça é para abençoar. Deus não me colocou neste lugar para administrar um salão. Deus me colocou nesse lugar para abençoar a sua vida. E a palavra diz que o maior abençoa o menor. E quem é o maior no meu reino? É aquele que me serve. Quem foi maior nos tempos de Jesus? Ele próprio. Ao ponto dos profetas declararem: o servo sofredor. Mas qual foi a maior realização de Jesus? Manifestar-se na terra como filho. Porque tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. E tudo aquilo que o Pai possui, o seu maior desejo é transferir para os filhos. Por isso que os apóstolos, no primeiro século da igreja, eles eram conhecidos como os pais da igreja. Que é o pai, é o começo, é o iniciador. Primeiro vem o pai, depois vem os filhos. Mas qual é o propósito do pai? Que os filhos amadureçam e eles se tornem pais. Para quê? Para que então, amadurecidos como filhos, eles sejam pais que vão abençoar de fato e construir filhos para Deus na terra. É o que Deus falou para Abraão: eu vou abençoar por causa do teu relacionamento comigo. Porque o relacionamento entre Abraão e o pai não era um relacionamento de um servo, mas Deus mesmo diz: meu amigo. Com o passar dos tempos, muitas expressões vão sendo esvaziadas no seu sentido mais profundo. Hoje em dia as pessoas constroem uma pseudo-amizade com um clique.
Sim ou não? E aí depois o pessoal percebeu das mídias que isso aí não era muito legal, chamar de amigos. Então passou a chamar de seguidores. Que são os seguidores? São aqueles que imitam ou buscam imitar e conhecer para imitar aqueles que estão à frente. Quantos aqui querem ser seguidores de Jesus? Seguidor de Jesus não é seguidor de terra fértil. Não é mesmo? Não é. Ah, então da presbiteriana? Também não é. Azeite quente que cai e queima? Também não é. Ser seguidor de Jesus é ser seguidor do caráter de filho que reconhece a sua paternidade. Paulo diz: vocês não têm muitos pais. Por que Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? Porque era uma igreja que achou que já tinha crescido suficientemente ao ponto de já não precisar mais ouvir aquele que Deus enviou para gerar neles a maturidade. Não é assim que às vezes você que é pai percebe que o seu filho parece, né, que ele já sabe mais, ou ele demonstra para você que ele já sabe suficientemente para tomar as decisões? E a gente percebe que a gente precisa se esforçar um pouco mais para fazê-los compreenderem que eles não sabem tanto quanto podem vir a saber. Porque é uma relação de pai e filho. É, acima de tudo, uma relação de amor. É uma relação de honra. É uma relação de respeito. É uma relação de reconhecimento até quando chega no ambiente onde você está. Jesus entra na sinagoga, pega o rolo, lê o livro do profeta Isaías. Naquele momento eles não estão olhando para um nazareno. Naquele momento eles não estão ouvindo um judeu que vai falar aquilo que imagina que deve ser, o entendimento do que havia lido. Esse povo, o povo da Bíblia, nós somos o povo da Bíblia, sim ou não? Esse povo da Bíblia sabia o que era o significado de alguém que se levantava e lia as Escrituras. E o texto da Bíblia diz que eles, assentados, silenciaram para ouvir aquilo que naquela condição, e vejam, eles não viam a Jesus como eu e você vimos hoje. Para eles, naquele tempo, Jesus era uma pessoa como Roger, e apareceu por lá. Como qualquer um de nós, como eu, apareceu por lá. Entrou como um homem mais maduro, que já tinha alguns discípulos. Ok, mais maduro porque já ultrapassava os 30 anos. Tinha permissão de ler as Escrituras. Mas eles conheciam a casa de Jesus. Sabiam quem eram, entre aspas, seus pais, seus irmãos. Sabiam de onde eles vieram. Sabia que eles não haviam cursado nenhuma universidade de maior habilidade, de maior competência. Mas eles reconhecem naquele momento a manifestação de um pai. Para um judeu, quem toma as Escrituras para ler é um pai que vai falar aos filhos. Já parou para pensar que na nossa cultura isso não existe? Às vezes você está falando
e os filhos começam a falar e atropelam? E você diz, espera aí, cala a boca, eu estou falando. E você precisa convencê-los que eles precisam te ouvir ali. Amém. E acontecerá nos últimos dias que eu enviarei o profeta Elias. O que é o profeta Elias? É o espírito e o poder, que assim como foi enviado sobre a vida de João Batista, seria enviado nesses últimos dias uma graça, onde pais seriam genuinamente, verdadeiramente instruidores da verdade aos seus filhos. E onde filhos reconhecerão genuinamente a autoridade dos seus pais. Tem uma graça que não vai cair, já está presente na terra. O que Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 declara, não é algo que acontecerá. O que acontecerá é o dia do Senhor, que ainda não aconteceu. Mas antes que venha o dia do Senhor, essa graça já está se derramando sobre toda a terra. Você verá na sua casa, você levantar a sua voz, não é levantar a sua voz, não, é você erguer a sua voz e a graça de Deus que está sobre a tua família fará com que os seus filhos ouçam você como um filho maduro que chegou a uma estatura de pai, para conduzi-los no mesmo nível, para que eles se tornem também filhos maduros. Essa graça está sendo derramada sobre a sua casa, porque tudo sempre começará na casa. E eu quero aqui terminar para que você tenha certeza disso. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Hein, gente? Gênesis. O que quer dizer Gênesis? Começo, princípio. Que é o começo e princípio, é o fundamento. Qual é o fundamento de tudo aquilo que nós precisamos restaurar na nossa vida? E olharmos para Gênesis. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E ele multiplique na terra. Multiplicar o quê? É ter filhos na terra. É gerar mais filhos. É popular a terra com pessoas. É somente essa linguagem que Deus se refere? Não, é replicar, é multiplicar a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? O Deus que Jesus revela, Pai. E o Pai que revela, meu filho. Por isso, que o livro de Gênesis, a palavra em hebraico, quem sabe? É isso mesmo, pode falar alto. Bereshit, vamos juntos repetir? Bereshit. Qual é a primeira letra na expressão Bereshit? Hein, gente? B. Qual é a pronúncia em hebraico para a letra B? Beit. Qual é o significado da expressão Beit, que é o mesmo som da letra B? Casa.
Então, o livro de Gênesis, Deus começa aquilo que Ele vai gerar no fim. Eu vou restaurar o coração dos pais aos filhos. O que é isso? Famílias debaixo do governo e da autoridade do Filho. O nível do relacionamento entre você e seu filho. Receba isso na sua vida. Se está bom, será melhor. Se está mal, receba agora pela fé. Isso vai mudar. Porque ao mesmo tempo que Jesus reconheceu, meu Pai me enviou. E isso significa que Jesus reconhecia aquele que tinha autoridade sobre ele. Mas ele também disse, eu e o Pai somos um. Coração de pais convertidos aos filhos, coração de filhos convertidos aos pais. Não serão apenas os filhos que retornarão à paternidade, mas são os pais que retornarão ao princípio da filiação, para abençoar a sua geração e construir nas suas famílias a identidade de Cristo Jesus. Ao ponto de você dizer, eu e a minha casa, eu e o meu pai, eu e o meu filho, eu e a minha esposa, eu e o meu marido, somos um só no Senhor. Somos um só no Senhor. Que o poder da filiação de Cristo Jesus, a casa que Deus está construindo na terra, essa casa Deus entregou para Jesus. É a filiação invadindo a terra e removendo toda a parede de separação e cancelando toda a orfandade e cancelando toda a individualidade e declarando um só, coração de marido convertido ao coração da esposa, coração da esposa convertido ao coração de marido, coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Meu amado, se você crê, fique de pé, por favor, nessa noite, em nome de Jesus. E eu queria que você começasse a levantar a sua voz e recebesse sobre a sua casa. Está sobre a terra esta graça, essa unção, e ela já está sendo derramada sobre a terra, porque os dias, a brevidade da volta de Cristo Jesus está por acontecer. E eu queria que você nessa noite levantasse a sua voz e rogasse ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ensina pelo Teu Espírito a ser um filho, me ensina pelo Teu Espírito a viver como filha. Me ensina, Senhor, a viver debaixo desse ambiente de relacionamento, nesse ambiente de submissão. Senhor, me ensina a viver, Senhor, na congregação, como Cristo viveu na terra como filho. Me ensina, Senhor, a compreender, porque Deus, ao se revelar, revelou-se no Filho. Por que Deus não se revelou nele próprio? Mas Deus se revelou no Filho, para gerar sobre cada um de nós essa identidade de filhos de Deus, filhos para Deus, que vão cumprir totalmente o seu propósito. Põe a mão no seu coração.
E repita comigo esta oração nesta noite em nome de Jesus. Eu resisto dentro de mim a todo sistema que tem me roubado a revelação da filiação. Espírito Santo, tu tens liberdade na minha vida para vasculhar todos os ambientes das minhas emoções, até mesmo as minhas frustrações, dos meus históricos familiares. E eu quero nesta noite cancelar na minha vida este modelo. Em nome de Jesus, eu recebo nesta noite o princípio da filiação. Erga a sua mão diante do Pai. Diga: Pai, eu quero dizer nessa noite, você é o meu Papai, meu Pai amado. Oh, em nome de Jesus, constrói dentro de mim, restaura dentro de mim o que é ser filho, como Cristo foi filho. Eu creio, Senhor, e quero olhar para aqueles a quem você tem constituído como governo e autoridade sobre a minha vida, seja na minha casa, seja nos meus ambientes, seja na igreja. Senhor, eu quero aprender a viver como filho, a saber que tenho um Pai que conhece todas as minhas demandas e Ele está sempre a intervir, porque o seu nome é justiça. Eu recebo nesta noite o tempo da manifestação da graça de Malaquias 4, 5 e 6. Está afetando a minha vida já. Está afetando a minha vida já. Está afetando a minha casa já. Está afetando o meu funcionamento no corpo de Cristo já. Em cada ambiente da minha vida funcionando esta graça sobre mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos levantar a nossa voz e vamos adorar aquele como filho. Os anjos declaram: Santo é o Senhor Deus. A terra responde: Santo. Os anjos declaram: a terra responde: os anjos declaram: Santo é o Senhor Deus. A terra responde: Santo tu és. Os anjos declaram: Santo é o Senhor Deus. A terra responde: Santo tu és. Aleluia. Aleluia, 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 Santo tu és. Aleluia, 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 Santo tu és. Aleluia. Queridos, já estamos encerrando, nós vamos estar orando. Eu queria que você, juntos nós orássemos pelo pastor Washington.
ele acha que ele é um garotão de 18 anos. E ontem ele estava dando uma geral lá no terraço da casa dele. E a escada virou e ele caiu. E teve não é bem uma fratura, dizem que é fissura, não sei qual é a diferença, né? Mas não sei, uma rachadura, talvez, em uma das costelas. Ele me mandou fotos, aliás, a pastora Márcia me mandou as fotos. E ficou assim bem machucado mesmo, né? Claro que já está medicado, mas está em repouso absoluto, daí porque a sua ausência entre nós aqui essa noite. E que o favor do Pai traga saúde e alívio sobre as dores de pastor Washington. Também a nossa profetisa Cat e seu esposo Arnaldo estão ausentes hoje porque estão também celebrando aniversário de casamento. E eles saíram para passear. Viu, Sarinha? Aleluia. E eles estão passeando. Glória a Deus. E a gente vai ver Arnaldo voltando com um sorriso nos lábios, bem grandão. Não que ele não sorria, né? Mas bem feliz por esse tempo justo, né? Agora sem brincadeiras, de descanso, né? Que eles estão passando pelo aniversário. Que estejam debaixo da bênção de Deus também todos aqueles que estão viajando, né? Nesse feriado, nesse país que tem mais feriado do que dia útil, né? Meu Deus do céu. Terça-feira passada teve feriado em outras cidades, aí quinta-feira teve feriado, aí terça-feira agora tem de novo feriado. Glória a Deus. Uma semana, 3 dias de trabalho. Fica complicado assim para os negócios, né? Queridos, amanhã eu e Nelma vamos começar a praticar aquilo, né? O pai está falando, os filhos ouvem, né? Amanhã eu e Nelma estamos viajando para Brasília, como eu comuniquei a vocês. Eu fui chamado para fazer parte da Coalizão Apostólica Brasileira, que é a reunião dos primeiros apóstolos aqui no Brasil. E, enfim, eles fizeram esse convite. Amanhã nós estaremos lá em Brasília, então segunda-feira vamos estar nos reunindo para tratar sobre todo esse momento, né, que o país está vivendo e a nossa manifestação também como apóstolos na nação. Na terça-feira nós estaremos numa visita oficial ao Supremo Tribunal Federal e também ao Senado Federal. Eu não consegui abrir agenda para o presidente, o futuro presidente, então infelizmente ele não poderá se reunir conosco, porque nós não abrimos agenda para ele. Mas, gente, agora é sério, nós vamos estar orando, vamos pedir a bênção de Deus pelo nosso país, né, nesses próximos 4 anos aí, e queria que vocês também estivessem orando por nós. É uma viagem completamente de trabalho. Nós chegamos lá às 10 horas da manhã, às 11 horas já começa a primeira reunião e vai até às 22 horas. Depois, no dia seguinte, de 8 horas até às 16 horas, encontros, reuniões, e já no final da noite, então, às 20 horas, já estamos pegando de volta o voo para o Rio de Janeiro. Então, não é a passeio, não é a lazer, pelo contrário, é um momento da gente gemer e gerar as coisas que o Senhor tem para o nosso país, o nosso Brasil. Vamos orar pela nossa nação brasileira. Eu queria chamar aqui nosso querido irmão Robson Merlo. Você pode vir aqui, Robson, vem orar aqui pelo pastor Washington, pela profeta Cat, Arnaldo, pela pastora Márcia, né? Cadê Márcia? Márcia já deve ter ido, já foi, porque imagina, o Washington já está ligando, ai, tá doendo, vem fazer massagem. Sabe como é que o Washington é, né, gente? E vamos orar então por todo o nosso país, afinal, nesse final desse ano. E
vamos estar orando, sim, nas nossas células, nos nossos ambientes, pelo nosso acampamento. Sim ou não? Sim ou não, ok? Então, vamos fazer isso. Não sei como vai ser, mas vai ser bênção. Vai ser coisa bonita, coisa boa. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este culto. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor mais uma vez se manifestou a nós. Pai, que nós possamos cumprir o ID do Senhor. E debaixo dessa profetização apostólica, nós enviamos o apóstolo Renan e a apóstola Nelma naquele lugar. Que eles possam colocar os pés deles lá, Senhor, marcando território. E que sejam boca de Deus naquele lugar. Que sejam boca de Deus naquele lugar. E que todas as pessoas que ainda tenham dúvida da sua manifestação, Senhor, que o Senhor possa ver neles a tua completa manifestação, que a tua voz ecoe dentro daqueles lugares, daqueles ambientes. Em nome de Jesus, nós oramos também pelo pastor Washington, Senhor, que está enfermo, que a tua mão, que a tua glória, que a tua graça esteja sobre ele, trazendo um restabelecimento completo da tua saúde. Assim também nós abençoamos a profeta Cat, que está passeando em aniversário de casamento, Senhor. Que seja feita a tua vontade. E assim todos os filhos desta casa, que sejam em nós cumprida a tua manifestação, a tua glória, a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Pai esteja sobre você. E que essa semana você possa estar replicando na sua célula aquilo que você recebeu e ouviu nessa noite. Vá em paz, tenha uma boa semana, um bom feriado, mas terça-feira estamos aqui na nossa torre de intercessão. Shalom, vá em paz.